Salve, salve adeptos da Umbanda! Eu sou Rafael Alves, dirigente espiritual do Templo de Umbanda Sagrada Arqueiros do Flecha Dourada, e eu estou aqui hoje com um irmão muito querido meu, que é o Pai Paulo Dogero. E aí, irmãos, Deus nos abençoe, que seu Flecha Dourada, seus 7 cruzilhadas possam nos abençoar hoje aqui. Estou muito assim feliz de estar aqui hoje. Agora, como que você faz no canal? Ah, mas é pra fazer aqui? Claro, pô! Olá, pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Manjaciara. Tem no espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, manhinha! Muito bom! E finalmente ele está aqui no Adeptos da Umbanda. Tô aqui. Hoje a gente vai falar sobre tradição. Tradição. Eu acho que a melhor pessoa para falar isso, na minha opinião, é você, meu irmão. Ah, tem muitas pessoas gabaritadas, né? Ah, mas aí no meu conhecimento você é a pessoa que está mais indicada para falar sobre isso. Ah, eu agradeço a confiança. Então eu queria falar um pouquinho porque assim, hoje a gente percebe muito que muitas pessoas estão esquecendo da tradição ou estão mudando isso, né? Primeiro, vamos tentar separar, assim, né, que muitas pessoas me chamam de velho. Tá. Me chamam de ortodoxo, me chamam de velho e fazem questão de falar, o Paulo é velho. É velho não no sentido de idade, Sim. no sentido de prática da religião. Uhum. Né? E eu acho que o que você falou agora é isso, eu não sou velho, eu sigo a essência da tradição. Certo. Porque eu concordo, tudo na vida evolui, é isso? Eu tenho um amigo que fala assim, né? A gente andava de bamba para Quixute, de Quixute para All-Star, de All-Star para Mizuno, é evolução. Evolução. Né? Então tudo na Umbanda, na vida, evolui. Então nós temos que evoluir também, mas tem a essência. A essência dos calçados não era borracha embaixo? Continua sendo. Exato. Não é verdade? Uhum. Então tem a essência. Quando nós falamos de Umbanda e tradição, eu acho que nós temos que manter aquela essência. A essência do quê? Eu costumo dizer sempre, como que você identifica um terreiro de Umbanda? Se é de Umbanda? Bom, primeiro, se existe a prática da caridade, da manifestação do Espírito para a prática da caridade. Se não tem cobrança, nenhum tipo de cobrança para atender as pessoas. É diferente de oferta e de contribuição. Sim. É diferente. Estou falando, não existe. Não existe nenhum tipo de cobrança. E a tradição, aí envolve muitas coisas, né? Envolve, por exemplo, o respeito pelo sacerdote, a postura sacerdotal. Sim. A postura sacerdotal, liberdade diferente de libertinagem, o respeito pelo ori, o respeito por quem te conduz. Sim. Aí você me fala, o que nós vamos abordar? Tá, eu queria te fazer uma pergunta primeiro. O que é tradição para você, no seu ponto de vista? Tradição é o respeito pelos que já viveram e pelo que nós aprendemos. Tá? Tradição. É possível sim renovar, mas manter a essência. Interessante. Tem um livro do Pai Rubens, eu não me lembro agora qual que é, mas tem um determinado momento que ele comenta sobre tradição. Eu acho que é a Evolução dos Espíritos que ele fala sobre. Eu não me lembro o livro também, mas eu lembro dessa passagem. E quem comenta não é nem o próprio Pai Rubens, é o Rumegê, se não me engano. Rumegê, tá? Que traz uma passagem ali que ele fala sobre tradição. E ele fala justamente dessa parte da essência, né? Que existe uma essência e que essa essência nunca muda. Exato. E por mais que exista essa renovação, que nem você comentou, a essência permanece intacta, né? Mas o que seria a essência da Umbanda então? Você falou assim, tem a caridade, isso também faz parte da essência. Mas além da caridade, existe alguma outra coisa? O canal é livre? Opa! Você é convidado, você pode falar o que você quiser. O canal é livre? Claro. Posso falar o que eu quiser? Opa! Tá. Depois edita. Aí corta! Aí corta! Tá certo. Não, pode falar. Censura PH! Eu acho que, assim, além da prática da caridade, eu acho que a essência da Umbanda condiz muito também com a postura sacerdotal. Concordo. A postura, sabe?
a postura mediúnica, a postura sacerdotal. Acho que isso é que nem eu falo para os meus filhos de santo. Eu não sou santo, tá? Eu dirijo uma casa, mas não sou santo. Se eu fosse santo, eu estava no altar sendo cultuado. É sério, eu não sou santo. Mas nós temos que ter uma postura, nós temos que ter uma conduta moral para conduzir. Se eu não tenho uma conduta moral para conduzir, eu não consigo conduzir. E essa essência tem que ser mantida. Tá? Vamos falar assim, fulano de tal, ciclano de tal, não tinha uma postura. Você citou um ou outro, né? Quantos sacerdotes umbandistas nós temos? Pois é. Não é verdade? Sim. Você fala, o padre tal, o padre X é pedófilo, mas quantos padres nós temos? Aí a pessoa usa um como representante de todos. Exatamente, está errado isso, né? Desculpa, né? Talvez eu possa até ofender alguns irmãos, mas assim, eu nasci na Umbanda. Eu estava dentro da barriga da minha mãe, a minha mãe girava, a minha mãe incorporava. Então eu nasci dentro da Umbanda. Eu cresci dentro da Umbanda, eu cresci dentro dos pés da Preta Velha da minha mãe. Sabe, eu ganhei muito conselho da Preta Velha da minha mãe. Tem até o fato de um Exu da minha mãe, que eu posso até citar aqui, numa situação que hoje a gente escuta algumas coisas, isso não existiu, mas eu vivenciei isso. Sabe? Essa essência da postura, da conduta, isso para mim é essência. Sim. E médium também. Você está exagerando, não estou. O médium que é médium de consulta, principalmente, tem que ter uma conduta regrada. Tem que ter uma conduta regrada. E isso, a Umbanda tradicional passa. Ela passa isso. A tradição, né? Ela passa isso. Você tem que ter uma conduta regrada. Você tem que se preparar. Então isso para mim é essência também. Legal. Hoje a gente tem uma série de segmentos dentro da Umbanda, né? Vários, né? Tem uma série de segmentos, a gente tem alguns que a gente pode citar, que são os mais conhecidos talvez pela mídia, né? Eu digo pela mídia, pela massa, né? Pela grande população, vamos dizer assim, que é a Umbanda Sagrada, né? Que a gente tem como referência, tem o Primado de Umbanda, tem Umbanda Tradicional que você falou. A Umbanda Tradicional mas tem Umbanda. Mas tem um monte de coisas Umbanda que o pessoal esotérica. vai... Isso, a Umbanda esotérica. Tem a Umbanda da Fraternidade Branca. Branca, isso. E assim vai. A Umbanda Espírita, a Umbanda Cristã. Umbanda Branca. Umbanda Branca. E assim vai se espalhando por vários outros segmentos enfim. Mas independente de cada segmento, todas mantêm a mesma essência. Todas mantêm a mesma essência. Esse é um ponto que eu queria entrar em questão. Porque assim, muitas pessoas... É interessante dizer, para quem não conhece o Pai Paulo, ele segue um segmento dentro da sua Umbanda. Sim. E ao mesmo tempo uma outra, né? Mas é melhor você explicar isso do que eu falar por você. Cruzado, né? Umbanda cruzada. Tem essa aí também, né? Bom, aí vou ter que contar um pouquinho da história do meu avô, né? Tá. Posso? Pode. A história do meu avô, ele se assemelha muito à história de Zélio Fernandino de Moraes. Meu avô nasceu em São Tomás de Aquino, cidade de Minas Gerais. Ele nasceu e quando ele era jovem, 16, 17 anos, ele se casou. Ele se casava muito jovem naquela época, né? Os pais já decidiam, vamos se casar ali, vai se casar. Ele se casou e depois do casamento, ele com 17, 18 anos, ele começou a ter distúrbios mentais, considerado na época como loucura. E foi internado, tomava diversos remédios, aí passava, melhorava um tempo, ficava bom, aí teve filhos. Tem uma história aqui do meu padrinho que ele conta, que ele foi lá e arrastou o meu avô da trilha do trem. Ele estava vindo no trem, sentado e ficava olhando, e ele chacoalhando, pai. Depois que arrastou, depois que o trem ele passou, o meu avô brigou com o meu padrinho. Você tá louco, menino? Você tá me puxando? E logo depois o meu avô entrou no centro espírita, lá em Minas Gerais. Nesse centro espírita ele teve uma melhora muito grande. Só que no centro espírita ele manifestou o Preto Velho Pai Francisco. E o Pai Francisco não era aceito ali no centro espírita. E aí foi. Meu avô mudou para São Paulo, trouxe a família para São Paulo e o meu avô começou a fazer o evangelho no lar, a mesa branca no lar. Sim. E ali o Pai Francisco se manifestava e falava, tá chegando a hora do meu cavalo, e falava assim, do meu cavalo trabalhar. E a minha avó ficava estarrecida, como vai chegar a hora? Tá chegando a hora, porque a gente já tá. Sim. A gente já faz isso. E o meu avô conheceu um terreiro no Parque Dom Pedro,
Eu não me lembro o nome da dirigente espiritual, mas me lembro o nome do caboclo Curuçá. E o meu avô ficou extasiado com o som dos atabaques, jovem ainda, extasiado, mas ao mesmo tempo revoltado. Que sempre espírita que é esse que fica fazendo esse barulho? Isso não é espiritismo. Tá? Mas conheceu ali a Umbanda, e ali manifestou pela primeira vez o Caboclo Sete Estrelas, e depois o meu avô teve uma alavancada na vida espiritual dele, fundou a Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, com a doutrina toda do Caboclo Sete Estrelas. Toda do Caboclo Sete Estrelas. Anos se passaram, ele se filiou a um primado, e pai Félix Nascente Pinto coroou meu avô. Então nós trouxemos todas as raízes, a essência do primado, que é do Caboclo Mirim, e a essência particular de pai Félix, que é de coroação, entendeu? É uma essência particular de pai Félix. E meu avô fundou a Tenda Espírita de Umbanda Santa Rita de Cássia, e com a doutrina do Caboclo Mirim, do Benjamin Figueiredo, e a essência de pai Félix. Nasci no terreiro do meu avô. Mas assim, os médios de antigamente não estudavam, né? Eles Era pelos próprios guias, né? Os próprios guias traziam todos os ensinamentos, todos os fundamentos, assentamentos que nós temos na nossa casa hoje foi trazido pelo Caboclo Sete Estrelas. Então, meu irmão, mas aí eu faço uma pergunta, que é uma pergunta que pode ser polêmica. Pode falar. Aí não entraria então na tradição? Se um guia passa para você, porque tem muita gente que é resistente a isso, né? Fala, eu não estudo as coisas que existem pela Umbanda, só o que o meu guia me fala. Concordo? Isso não seria tradição? Não. Por quê? Não. Mas é uma essência aí. Não, porque assim, concordo e discordo, porque assim, os médios de antigamente não são os médios de hoje. Tá? Exato. Os médios de antigamente não são. Me perdoe você, mas eu me incluo nessa gama de médios. E me perdoe você que está assistindo, meu irmão. Não dá. A pessoa que se compara a Benjamin Figueiredo, Félix Nascente Pinto, Zélio de Moraes, Durval José dos Santos, que é meu avô, e outros médiums, outros decanos da Umbanda, que se comparar, se eles podem, eu também posso, se eles fizerem, por que eu não posso? Está errado. Sim. Está errado. Porque esses médiums foram necessários para alavancar uma religião nascente. Para alavancar. E esses médios foram necessários naquela época, que havia necessidade de se provar que era uma religião nova e ascendente. Tá? Então o guia trouxe tudo para fundamentar. Essas informações dos guias começaram a ser trazidas pelos guias espirituais para os médios e foi passada de modo oral, ou seja, de pai para filho, tradição. De pai para filho, não que o guia trouxe tudo. Entendeu? Vem lá de trás já e foi repassando isso. Ou seja, o guia trouxe lá atrás. E hoje ainda, o que a gente tem hoje não deixa de ser o que o guia trouxe. Não também. tem muitas coisas que a entidade que trabalha comigo traz para mim. Tem muitas coisas que traz, mas traz para mim, pro meu ritual. Exato, dentro da sua liturgia. Dentro da nossa doutrina, né? Agora, quando nós vamos falar, eu vou ensinar Umbanda, vou dar um curso de Umbanda, que nem eu ministro curso de teologia, você também ministra, curso de teologia, eu não dou teologia da minha doutrina, eu dou teologia da Umbanda. Abordamos diversas vertentes e o que é comum a todas. Se eu quiser dar um curso da minha doutrina, é só para mim. Só para você. Eu não preciso dar curso. Eu não preciso. Os meus médicos já praticam. Já praticam, Os meus filhos já praticam. É a vivência dentro É a vivência da sua casa ali. Né? Exatamente. Tá? É a vivência. Tá? Quando se fala de transmissão de tradição, eu acredito que seja isso. Tá? O que acontece muito também, se você me permite, é assim, você, PH, é meu filho de santo. Tá? Você discutiu comigo, você brigou comigo. Por algum motivo você não quer seguir o que eu faço. Você fala. Mas você foi criado por mim. Tá. Tudo que você faz, fui eu que te ensinei. Aí você começa, o meu guia trouxe isso. Será que trouxe ou você que quer fazer diferente? Aí você está deturpando uma tradição. Entendi. Não sei se você entendeu. Entendi. Que isso acontece bastante. Acontece bastante. Interessante. Bom, aí eu, resumindo a pergunta do PH, eu trago a doutrina do Caboclo Mirim, a doutrina do primado, e depois fui estudar a teoria de Pai Rubens Saraceni, que é da Umbanda Sagrada. É uma teoria vasta, extensa, maravilhosa, e que eu aplico na nossa casa
aí é cruzado, né? Umbanda sagrada com Umbanda... Aí ele fala Umbanda sagrada do Caboclo Mirim. Né? Umbanda sagrada. Mas é que tá, né? O pai Rubens falava, né? Não é que é um segmento da Umbanda, a Umbanda sagrada. Acabou se tornando, né? Mas ele falava... Umbanda é sagrada. É sagrada. Umbanda é sagrada. Ele não quis montar uma vertente, Ele exatamente. nunca quis. A Umbanda é sagrada, a Umbanda é isso, né? Exatamente, a Umbanda ela é é sagrada, isso. ela é divina, né? E bom, e tem outra também, né? Eu não consigo acreditar que nem a casa aqui é do Pai Flecha Dourada, né? Isso. A minha casa é do Pai Flecha Certeira. Embora sejam flechas, uma é dourada, outra é certeira. Exato. Não é isso? A essência, a flecha, vai estar no terreiro, mas o direcionamento vai ser outro. Exato. Tá? Tradição é isso, a essência, a flecha, vai estar ali, mas o direcionamento é outro. E o mundo muda. Que nem, nós estamos falando de tradição. Anos atrás, na minha casa, a gente andava 500 metros, tinha um córrego limpo que passava, que se oferendava Preto Velho no córrego ali. Acendia uma vela para Preto Velho ali no córrego, era limpo. Hoje você vai lá e é tudo casa. E aí, como é que nós nos adaptamos a essa situação? Eu posso fazer uma pergunta para você? Uma filha da casa aqui... Qualquer coisa você edita depois. Não, tranquilo. Uma filha da casa me fez uma pergunta e eu respondi, mas eu gostaria de ouvir da sua boca isso, justamente porque você tem uma bagagem muito maior que a minha, eu imagino. Mas a pergunta foi a seguinte: tem pessoas que falam que terreiro de Umbanda só é terreiro de fato se o chão for de terra. Porque se não for de terra, não é Umbanda. Isso é da Umbanda antiga, porque a Umbanda antiga ela era assim. Então, mas isso não é tradição. Não é. Não. A Umbanda antiga ela era assim, porque assim, a Umbanda, ela nasceu, vamos falar assim, do fundo de quintal. Né? Mas a casa do Zé não era assim. Não era. Então, não era assim. Então, mas o que eu quero dizer é assim, a Umbanda nasceu do fundo de quintal, sabe? Do fundo de quintal. E o fundo de quintal tinha um terreirão, sabe? Um terreirão, cobria, e o terreiro era de chão de terra. Porque as pessoas não tinham capital, não tinham dinheiro, recursos para construir no fundo. Então montava-se uma tenda e batia ali atrás. É claro, isso é uma coisa antiga. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha o quê? 7, 8 anos, 10 anos de idade, o meu avô ia para Minas, e o meu avô ajudou a fundar 7 terreiros em Minas. Ajudou a fundar, que eu me lembro. E um deles ele batia de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias ele viajava para Minas Gerais para tocar aquele terreiro, sabe? E dali ele fundou mais 7, sabe? Ele fundou ali. Eu lembro que terreiros que a gente ia visitar era assim, porque não tinha recurso. É claro que hoje nós estamos falando disso, hoje Centro Espírita de Umbanda Pai Jerônimo, lá de Minas Gerais, uma das tendas que meu avô ajudou a fundar. Tá? Hoje os irmãos encontraram a gente, falaram do pai do Valinho, do pai Valinho, pô, foi ele que... Aí nós entramos em contato, tudo, eles mandaram a foto, a minha mãe olhou e falou assim, nossa, mas não era assim o terreiro. Mas claro, hoje colocaram o chão, colocaram o piso, colocaram, tudo construído. Então a essência é essa, o terreiro de chão não é... E não é isso que fundamenta Não é isso que fundamenta não. Exato. Mas a história é essa, porque eu vivi isso. Mas aí na resposta eu comentei, olha como seria, se fosse assim ainda, não ia existir um monte de terreiro. Sim. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, não tem mais, né? Não tem como. Você tem que trazer terra lá do sul hoje para colocar aqui no chão. Não tem como. Isso aí aconteceu lá atrás, que não tinha recurso. Mas era isso mesmo, tinha a casinha na frente, e lá atrás era o terreirão que eu falo, não terreiro. Sim, era o terreirão. Era o terreirão. E era terra. O pessoal montava tenda, sabe? Era assim. Eu fui num monte de terreiro assim quando eu era pequeno. Muito legal. Um monte. Então, só para finalizar o vídeo, para não ficar tão extenso assim, a tradição é basicamente a essência da Umbanda. A essência da Umbanda. Que não deve ser mudada. Não deve. Senão não é Umbanda, né? Deixa de ser. Sim. Aí a gente fala em conduta moral, né? Respeito, conduta moral, postura e a não cobrança. Exato. A não cobrança, sabe? Eu tenho na minha casa essa postura assim, eu não obrigo ninguém a fazer nada, ninguém. Tá? Tem os cursos que nós ministramos em casa, mas se o médium não quer fazer, não faz. E se ele não quer, como é que ele se adapta à corrente? Como é que ele fica na corrente? Para isso nós temos as nossas giras fechadas,
que é passada todas as orientações da nossa doutrina, da Umbanda. Nunca é deixado de responder nenhuma pergunta para os nossos membros. Na nossa casa a gente não obriga nada. Tá certo. Porque acaba sendo uma cobrança também. Né? Tá cobrando breve. Exatamente. Você tem que fazer isso. Exatamente. Muito bem. Então, para quem não conhece o canal do Paulo... Paulo Ludogero. É só entrar lá. Paulo Ludogero. Tonho lá, o quadro Tira Dúvidas no Me Fundamenta. Tem os vídeos polêmicos que a gente grava também lá. Qualquer coisa, você clica aqui no rostinho dele que você vai pra lá, que a gente coloca o link aí, eu tenho aqui na descrição. Certo? Então se você gostou desse vídeo... Deixa eu dar só um alerta aqui. Opa! Tá? Hashtag Somando pela Umbanda. Hashtag Somando pela Umbanda. Tá? Nós acreditamos nisso. É isso aí. Nossa filosofia agora é essa. Nós acreditamos nisso. A gente, verdade seja dita para todos que estão nos assistindo aqui. Tem muita coisa que eu pratico dentro da nossa doutrina que o PH ele fica atrás. Mas o respeito existe. Tem muita coisa que ele faz que eu fico atrás, mas eu não critico e nós nos respeitamos. Então nem estaremos nem aqui hoje, não é verdade? Exatamente. É importante isso que as pessoas entendam, que nós podemos sim ser amigos, mesmo de doutrinas diferentes. Exatamente. Hashtag Somando pela Umbanda. Certo? Certíssimo. É isso aí. Então deixe seu like aí no canal para compartilha. Ajudar na divulgação dos vídeos, compartilha ele. Se você é novo no canal, se inscreve aí, porque somos todos um nessa grande banda. E mandar um abraço lá pro Mais Um na Banda, do Cristiano. Mais uma banda, é do Cris, é verdade. Tem um monte de canal legal aí. Tem mais uma banda. Como que é? Mais uma banda. Mais uma banda. Tem o canal do Adérito Simões. Adérito Simões. Quem mais? O Davi Veronese, que agora ele tá aqui com a gente aí no Bandices. Que mais? Tem o... Ai, PH Alves! Um band boa! Com o Márcio Sombra. Bom, enfim. Gente boa pra caramba, um abraço pra vocês. Tem o Beto Ângelo. Tem muito legal. Tem muitos canais bons. Então a gente espera você no próximo vídeo. Axé! Abraço!